Continuando com o tema investigação, parte 2, porque o assunto é muito importante. Mais para frente eu vou preparar playlist só de investigação, playlist sobre histórias encantadoras, playlist sobre os maiores eventos que aconteceram nos últimos 2000 anos, porque é fascinante, né? Emocionante. Mas vamos voltar ao tema inteligência. Inteligência, 10. Investigação, 10. Sim. Se a gente começa a colocar mais 10, experiência, vivência pessoal, e mais 10, pesquisa bibliotecária, o que outros vivenciaram, tiveram lá, escreveram, acharam. Não quer dizer que o que outro fala é a pura verdade, mas é uma vivência e interpretação da pessoa. Por isso que é muito importante ler, conhecer o que os outros vivenciaram, experimentaram e acharam. Nos anos 60, meu pai era diplomata na Europa e eu vivi Alemanha, França, cidades ainda destruídas. A gente andava escombros, igual as pessoas veem Afeganistão, Síria, Iraque, escombros. Eu vivi aquilo, não adianta. E depois, 20 anos depois, eu tive no Afeganistão, na época da invasão soviética. Muito parecido, anos 60, anos 80. Puxa vida, que coisa, escombros, sabe? Quando você passa e vê escombros, a lembrança fica. Puxa vida, a vida é uma coisa maravilhosa, mas quando a vida é destruída e tem escombros, tem refugiados. Hoje, né, nos anos 2020 e tanto, a gente vê Ucrânia, Palestina, escombros. No digital, a gente assiste todo dia. Uma vivência pessoal é marcante. Eu vivenciei terremoto. No Paquistão, tivemos que pegar os sobrinhos, as crianças, e sair correndo. Aquela região tem muito terremoto. Depois aconteceu no Katmandu. Aí eu descobri por quê. Investigação. Existem placas subterrâneas, chamadas placas tectônicas. E eles batem um com o outro. Afunda, tsunami. Vulcão. Sobe, terremoto, montanha. Toda aquela região de Califórnia, a placa Pacífico está descendo. É um lugar, pode ter vulcão, pode ter terremoto. Tá. Investigação, a gente descobre. Toda a zona de Alasca até Chile, as placas estão descendo. É lugar de terremoto, anel de fogo. Região de China, Sudeste Ásia, as placas estão descendo. Lugar de terremotos, perigos. Investigação com inteligência. Outra coisa, a gente vai descobrindo muitas coisas interessantes. O roubo da história. Começou lá com Roma. O que os judeus falavam dos romanos? Roubaram nossa história, estão roubando nossa cultura. O que os godos e gauleses falavam do romano? Roubaram nossa história, roubaram nossa memória, estão transformando a gente em romano. A gente não lembra mais da nossa história, quem a gente era, tal. O roubo da história quer dizer o roubo da sua história, da sua memória, da sua referência. E você se torna anomie. Trabalho é tudo, trabalho é a única coisa. E outro, ganhar, para compensar chatice de não ter memória, não ter história. E a gente diz, né? Um ditado oriental. O homem mais triste é o homem que não tem história para contar. Então o negócio da história é muito importante. As pessoas têm que saber. O nome que você tem é o nome de vocês ou foi mudado? Para não perder a cabeça. Porque a história é de quem ganhou a guerra. O resto, esquece. A gente chama isso de apagar.
Apagar a história, apagar a memória. Porque a pessoa fica facilmente remanejado, facilmente enganado. Então nós tivemos milênios de roubo da história, roubo da memória. Mas hoje, com YouTube, Wi-Fi, com mundo globalizado, com pessoas, as pessoas estão redescobrindo. Né? Com DNA, a pessoa descobre, meu DNA é diferente do que as pessoas disseram. Né? Uma grande parte do sul da Itália tem DNA igual do Egito. Que interessante, porque eu sou italiano, sou católico, é igual do Egito. E do norte da Itália, Lombardia, tem DNA igual viking, porque eles vieram lá do Báltico. Então você está falando de pessoas que são vikings e outros que são egípcios juntos num lugar chamado Itália. É por isso que ninguém se entende, tá certo? É muito diferente. E coloca lobo com urso polar. E cada um quer impor sua história no outro e apagar a história desse. E ao vencedor tem o direito de falar que essa é verdade, isso não é. Mas na medida que a gente vai investigando com inteligência, a gente descobre as verdades. Solomon é Sun and Moon. E tem muito outro. História não é história. Em grego, história quer dizer investigação. Que coisa incrível. E começou investigando a Guerra Peloponésia. 300, 400, 500 a.C., quando Atenas e Esparta entraram numa guerra mundial daquele lugar. E a palavra trucidar, destruir, massacrar, vem do cara que foi escolhido para descobrir o que aconteceu. Trucidades. Foi escolhido para investigar a verdade. E quando ele escreveu, tantos horrores e massacres que a palavra atrocidade veio do nome dele. História, muito interessante, investigação. A gente vai descobrindo muitas coisas. Hoje, as novas descobertas estão mostrando que existe um livro indiano chamado A Batalha dos 10 Reis, Dasrajna, mais ou menos 3.000 a.C., que 10 tribos indo-europeias que viviam no Paquistão, Afeganistão, no Rajastão, entraram em guerra com os tribos do leste da Índia, que venceram a guerra. E esses 10 tribos se moveram para a Europa. Um tribo se chamava Drúhos, que viraram druidas. Outros Alenos, que viraram helenos, gregos. E o livro explica que eles tiveram que mover, porque não havia água. Teve uma seca de 200 anos. Toda aquela região do Vale do Indo estava riquíssimo, foi secando. E começaram a se matar. Então, o roubo da história faz com que ninguém quer saber disso. A verdade é que a situação de guerra, de investigação, é complexa, é seca, é movimento de um povo em cima do outro. Então, quando a gente investiga com inteligência, sem preconceito, a gente sabe por que se chama indo-europeu. Saíram da Índia. Porque sânscrito, brother, quer dizer brother. Brother é alemão. Eu cresci, inglês e alemão era fácil para mim, porque eu fui educado em sânscrito. Né? Aí eu entendia que essas palavras aqui em inglês e alemão é muito parecido com sânscrito. É possível, sabe? Os números são iguais, alfabetos são iguais, e com o passar do tempo, o resto da humanidade estão começando a entender. Puxa vida, antes de 1000 a.C. não existia história na Europa. Começou com Guerra de Troia. Quer dizer, esses povos estão saindo do Oriente Médio, do estepe asiático, do norte da Índia, e começando a brigar. Investigação ajuda você a entender que todo mundo mente. Para apagar a história do outro, para apagar a história verdadeira e impor sua ideologia. O primeiro povo cristão foram etíopes, depois egípcios. Até hoje a igreja copta egípcia é muito antiga, é muito forte.
Quase 15, 20% da população do Egito é cristão copta. Todo mundo mente, porque não é conveniente descobrir a verdade. Por isso a gente chama a verdade inconveniente e a mentira conveniente, né? E o roubo não é só da história, da memória, da referência. O roubo generalizado de commodities. Então, quando vieram aqui, os europeus, índio é pelado, selvagem, não sabe nada, não aproveita de nada. Nós somos justificados em roubar ouro, prata, esmeralda, etc, etc, etc. Porque eles são selvagens. Isso é a prática que os romanos usavam. Outro povo é selvagem. A gente tá correto em massacrar eles, porque eles não são nada. Demonizar o outro. Quando chegava novo imperador, eles quebravam estatueta do outro imperador. Apaga passado. Só tem nós. Então essa prática de demonizar o outro, de apagar a história do outro, é muito perigoso. Porque a gente vive uma vida falsa, uma vida equivocada, uma vida enganosa, porque a gente não tem acesso à verdade. Inclusive da gente, do nosso nome, de quem somos. Investigação começa com a busca da verdade. História é investigação em grego. Investigação tem que ser a descoberta da verdade para nos libertar da mentira. Free from lies. Propaganda é repetida, repetida, repetida. Quem está no poder, ele quer se manter no poder. Ele faz de tudo para não entregar poder. E Marx descobriu isso e falou. Quem está no poder vai fazer de tudo para se manter no poder e não entrega de graça. Você vai ter que tirar o poder dele. Então, o jogo da política, o jogo pelo poder é muito sério. Porque o poder dá o direito para contar a sua versão da história, para colocar suas leis, para justificar seus crimes, justificar o abuso, o roubo, o estupro. Mulher era bruxa, podia fazer qualquer coisa. Outro não era cristão, podia queimar. Os africanos não são brancos, não são cristãos, não são europeus, pode fazer o que quer. Depois que virou cristão, mas não é europeu. Agora tem africanos nascidos na Europa, fica complicado, né? Enquanto que a pessoa está sempre pondo para baixo o outro, dando as costas para o outro, eles usam o roubo. Inclusive o idioma foi roubado. Hoje metade da África fala inglês, metade fala francês. Cadê o idioma verdadeiro? Cadê a crença, cultura verdadeira deles? Durante 20 e 30 anos o cara tem que ir para Paris ou para Londres para ser educado, alfabetizado. É claro que ele vai voltar para a África, marionete, né? A cultura do marionete, né? E lá em cima, manipulando. Então, temos que investir em investigação, na verdade, porque isso traz para nós investimento em conhecimento, em verdade. Quando você é imbuído com a verdade, você se torna uma pessoa poderosa, porque a verdade está do seu lado, não a mentira. E o Gestapo alemão, nazista, falaram uma mentira repetida várias vezes e repetida de uma forma e contada de uma forma boa, vira verdade. Então começaram a chamar todo mundo de sub-raça e eles são arianos. A palavra Arya é sânscrito, quer dizer uma pessoa nobre, correta. Só isso. E eles pegaram suástica. Suastik. Tu é bom. Tu as. Suas. É sânscrito. Isso é bom. E transformaram no símbolo suástica para não sei o que, não sei o que. É roubo da história. Das ist gut em alemão. Isto é bom. Não tem nada a ver com Deus. God, good. Das ist gut. Isto é bom. Sabe? As pessoas vão deturpando Salomão, Sun and Moon. E não sabe que na Índia, brotherly é a coisa mais importante. Brotherhood, irmandade, o grupo unido, pagando o estudo para os menores, cuidando, arrumando o futuro
dos jovens, para não ficar dependendo do mercado de trabalho, dependendo do chefe que usa, abusa, sabe? A Bradley, a Irmandade ajuda muito, mas não no sentido de pegar os jovens e jogar lá para trabalhar na milícia, vendendo droga e armas, para ajudar todos os jovens a ter um futuro, a seguir para o futuro, de frente, não ficar de costas. Então, o conceito de investigação é muito importante. Muito obrigado por assistir.